Olá, galera! Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Vamos dar início para a nossa aula de escola dominical. Ainda estamos na Netflix da série Eu Sou e hoje a gente vai trabalhar Eu Sou a Ressurreição e a Vida. O texto está lá em João capítulo 10, versículos 25 e 26, que falam especificamente Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morto, e quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Mas o texto está no contexto da história de Lázaro, da morte de Lázaro. Então, o texto fala que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era irmão de Marta e de Maria e moravam em Betânia. Maria é essa mesma Maria que depois quebrou um perfume caro nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Jesus, quando ouviu isso, ouviu da doença de Lázaro, ele ainda esperou 2 dias antes de ir para lá. E ele disse: Olha, fiquem tranquilos, essa enfermidade não é para a morte, ela é para se dar glória ao nome de Deus. Jesus estava ali instruindo os discípulos. Jesus se demorou mais 2 dias e depois disse: Olha, agora vamos para a Judéia. Aí os discípulos ainda disseram: Senhor, mas eles querem matar o Senhor lá naquele lugar. Ele disse: Não, vamos. Vamos porque Lázaro adormeceu. Aí os discípulos disseram: Bom, se ele dorme, tá tudo ok. Ele falou assim: Não, ele morreu. Então vamos. Aí foram todos para a Judéia, tal. Chegando lá, ele encontra com Marta. Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus diz para ela: Mas Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Era isso que Jesus estava dizendo para Marta naquele momento. E o diálogo é assim. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta usou todo o conhecimento religioso dela e disse: Sim, respondeu. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. E Jesus confronta ela: Marta, eu sou Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. É isso que está acontecendo no texto. E ela diz: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Aí segue-se, e aí Marta chama Maria, Maria conversa com Jesus e diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Aí Jesus fala: Tá bom, então me leva lá até o morto. Chegando lá, Jesus tem aquela frase célebre e a mais curta da Bíblia, né? Diz: Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Mas aí Jesus tem a atitude de chamar Lázaro para fora. Olha, rolem a pedra do túmulo e tirem Lázaro daí. E aí Marta diz: Mas Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que ele está morto. Então, mesmo depois de todo esse diálogo, Marta ainda estava racionalizando a situação e não estava entendendo o que ia acontecer. E o poder de Deus e a capacidade de Deus fazer algo extraordinário naquele momento. Jesus então distraz, Lázaro sai para fora, desenrola aí, desata Lázaro. E aí, queridos, os judeus da época, alguns creram, mas alguns duvidaram. E a partir daquele momento, a palavra de Deus diz que eles começaram a tramar a morte de Jesus. E aí tem um diálogo muito interessante, e não só a morte de Jesus. Eles queriam matar Lázaro também, porque na verdade Lázaro era a prova do milagre de quem Jesus era, do Deus Todo-Poderoso. Se você for ler todo o texto, eu te convido a ler toda João 10, você vai ver todo o contexto e entender tudo o que estava acontecendo naquela época. Mas tem uma frase muito interessante lá no versículo 49 que diz assim: Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão fazendo, dizendo: Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Esse é o contexto da história de Lázaro, mas o que eu queria que nós pensássemos um pouco sobre acerca do milagre, acerca do extraordinário que Deus fez naquele dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E o que está implicado nessa afirmação? Primeiro, Jesus não sucumbiu diante das pressões da morte. Ele tinha um grupo de pessoas dizendo: o Senhor era capaz de curar essa pessoa. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro seria curado. A nossa expectativa era que Lázaro fosse curado.
Ninguém tinha uma expectativa que Jesus pudesse trazer um morto de 4 dias. Porque sabe, queridos, Jesus ressuscitou outras pessoas. Jesus ressuscitou a viúva, ao filho da viúva de Naim. Isso está lá em Lucas 7, de 12 a 15, que diz o seguinte: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando, se tocou no esquife, e quando pararam os que a levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Ele curou o filho, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Lá em Lucas 8, de 49 a 55. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e os pais da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse de comer. Querido, ele ressuscitou outras pessoas, mas Lázaro estava morto há 4 dias. Ele estava em decomposição, em processo de decomposição. Ele estava cheirando mal. E Jesus ressuscitou a Lázaro, algo que aos olhos humanos seria impossível de acontecer. Jesus, nesse contexto, ele confronta a atitude de fé de Marta, Maria e das pessoas que estavam ali, dos discípulos, dos judeus que estavam vendo tudo aquilo acontecer, as pessoas que foram chorar a morte de Lázaro. Ele estava confrontando a fé daquelas pessoas. Em que vocês creem? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. Era o que Jesus estava tentando que eles entendessem, que era literal, que aquilo lá não era só uma frase religiosa, que aquilo lá não era só um conceito bíblico da mente deles, das coisas que eles aprenderam na sua teologia até aquele momento, da tradição judaica. Aquilo era a realidade, eles estavam diante do Deus encarnado. Jesus estava mostrando isso para eles. Jesus lhes disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A vida está em mim. A vida está em mim. Jesus estava dizendo isso para ele. E aí eu queria perguntar para você, para mim, para nós. Nós cremos nos milagres de Deus na nossa vida? A gente crê que Deus pode operar hoje milagres como operava milagres no passado? A gente crê hoje que Deus pode ressuscitar os mortos? Eu queria que nós pensássemos nisso. Pensa um pouquinho nisso. Reflita. Hoje você crê que Deus pode ressuscitar um morto? E se você chegar à conclusão de que não crê, pergunte a si mesmo e ao Espírito: por que você não crê que Jesus pode ressuscitar um morto hoje? Por que você não crê que Deus pode fazer milagres extraordinários nas nossas vidas hoje, como fez no passado? Fica a pergunta para mim e para você. Vamos pensar acerca disso. Nós cremos? Lições de um milagre. Primeira lição: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segunda lição: o que precisamos entender para que Deus haja. E a terceira lição: o propósito do milagre. Jesus é o mesmo. A palavra de Deus diz: Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso está lá no altar da nossa igreja, está lá em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Se tem uma coisa imutável nas nossas vidas, queridos, é o Senhor Jesus. Ele é o mesmo em poder, Ele é o mesmo em caráter, Ele é o mesmo em bondade, Ele é o mesmo digno de toda adoração. Segundo, o nome dEle ainda produz milagres. Hoje, se nós mandarmos que uma enfermidade saia em nome de Jesus, queridos, ela tem que sair em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Hoje, ainda hoje, Ele produz milagres, Ele faz coisas extraordinárias. Vamos ler lá o texto de Atos 3, 7. Atos 3, 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos.
Queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eternamente. Antes disso, no versículo 6, ele disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas eu dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. É em nome de Jesus, queridos, é em nome de Jesus. E Cristo continuou curando depois de ter deixado essa terra. Atos 9:34. Atos 9:34 diz o seguinte: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo em todas as... Atos 9:34, estou lendo errado, perdão, queridos. 9:34. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Jesus cura hoje. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o nome dele ainda produz milagres e que ele continua curando hoje, como ele continuava curando na palavra de Deus. Que tipo de cristianismo nós vivemos hoje? Um cristianismo meramente racional? Porque também temos que crer com razão. Sabemos que somos transformados pela renovação da nossa mente. Mas a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. E fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós cremos? Cremos mesmo? Que tipo de fé nós temos hoje? Pensa aí, uma fé racional? Uma fé baseada em fatos reais? Sabe, filmes baseados em fatos reais? É uma fé baseada em fatos reais? Andamos pelo que vemos ou pelo que cremos? Como tem sido a nossa fé? Precisamos manter uma fé que acredita que Jesus pode realizar hoje os mesmos milagres de quando ele estava na terra. A mesma coisa que Jesus faria ou fazia quando ele andava entre nós, ele pode fazer hoje porque ele habita em nós, através do Santo Espírito de Deus. O que precisamos entender para que Deus haja, queridos? A segunda coisa. Primeiro, precisamos crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele opera milagres. Segundo, nós precisamos entender algumas questões para ver o agir de Deus. Primeiro, a responsabilidade de crer é nossa. Nós precisamos crer. Existem inúmeros textos da palavra de Deus que mostram isso. Nós vemos a mulher Ciro-Fenícia com uma filha endemoniada que se aproxima de Jesus. Jesus tem um diálogo com ela que parece até ser meio mal educado. Olha só, o que eu tenho para oferecer para os filhos, o que eu tenho para oferecer é para os filhos de Deus. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. E ela diz, ok, para mim tá ok, porque a migalha que cai da tua mesa é suficiente para livrar a minha filha. Era isso que ela estava dizendo. Eu não me importo de me alimentar da migalha, porque eu sei que ela é suficiente. Jesus, olha só, diz para ela, a tua fé é extraordinária. Essa sua filha foi curada agora em meu nome, porque você creu, porque ela creu. A mulher do fluxo de sangue se aproxima e toca na orla da veste de Jesus e a mulher é curada. Jesus diz, olha, eu senti que saiu de mim virtude. Tanta gente apertou Jesus, mas uma mulher foi curada, porque se aproximou dele com fé. A tua fé te salvou, Jesus diz para a mulher. E nós temos tantas outras passagens na palavra de Deus que mostram qual é a força de nós crermos que Jesus pode fazer todas as coisas. Segunda coisa que nós precisamos, queridos, é lidar com a frustração de não ter visto Deus fazer no passado. Às vezes, nós chegamos diante do Senhor com alguma questão difícil e não vimos o agir de Deus. Não experimentamos o agir de Deus naquele momento. Porque às vezes, Deus diz para nós sim, às vezes Ele diz talvez, e às vezes Ele silencia, queridos, e às vezes Ele diz não. Mas nós precisamos crer. Lembra? Nossa função é crer. É crer que Ele pode fazer, mesmo que Ele não tenha feito no passado, por qualquer motivo, porque não havia propósito, porque não era bom para nós, ou porque Deus tinha um propósito maior naquele momento. Por que porque Jesus não se antecipou e não chegou e não curou Lázaro de imediato, antes que ele fosse morto? Porque Jesus tinha um propósito, queridos. Ele tinha um propósito. Ele queria que a glória de Deus fosse manifestada. Então, o extraordinário aconteceria depois. Nós não vemos Deus fazer no passado, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã. Ele não fez antes por um propósito,
mas Ele pode fazer hoje com um propósito, ou Ele pode fazer amanhã com um propósito. Amém? Não adiar tudo para o futuro. Às vezes a gente tem a expectativa de que as coisas aconteçam amanhã. Tem uma passagem da Palavra de Deus que me chama muita atenção, da saída do povo do Egito. Então, uma das pragas eram os sapos. E os sapos estavam lá no palácio de Faraó, e Faraó estava incomodado com aquilo e mandou chamar Moisés e disse assim, olha, vamos negociar a saída do povo do Egito, mas ora para o teu Deus e pede para ele tirar os sapos. Moisés diz, ok, você quer que eles saiam hoje? Em outras palavras, estou parafraseando. E aí o Faraó vira para Moisés e diz, não, sai amanhã. Querido, se você tem sapo na sua casa em quantidade suficiente para te incomodar, você espera até amanhã para que eles saiam? Eu já diria hoje, é só se for hoje, agora. Já ora agora e pede para os sapos saírem, mas Faraó tinha uma expectativa no futuro. Ele queria que saísse amanhã. Onde estão os nossos olhos? Cremos que Deus pode fazer hoje? O povo, na saída do Egito, reclamou que não tinha comida e Deus mandou o maná e orientou o povo. Peguem o suficiente para o dia, porque amanhã eu vou prover vocês. O milagre é para hoje, queridos. Aqueles que guardaram tiveram um bicho na comida. Nós precisamos crer que Deus pode fazer hoje, não só amanhã. A gente precisa acreditar que Deus, Ele pode realizar hoje e não só no futuro. Nós precisamos acreditar no milagre diariamente. Esperança é projeção para o futuro. Atitude de fé é perseverança diária, todos os dias. Fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Isso está lá em Hebreus 11:1 da Bíblia de Jerusalém. Fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Você já se apropria daquilo que vai acontecer. Eu já creio hoje, que Deus pode fazer, ainda que isso aconteça no futuro. Amém? E a terceira coisa, o propósito do milagre. O milagre não visa apenas resolver nosso problema, mas glorificar a Deus. Lembra que nós falamos? Jesus soube da doença de Lázaro. Ele soube que Lázaro estava enfermo e esperou ainda 2 dias naquele lugar. Ele esperou 2 dias, queridos, para que Lázaro morresse e para que a glória fosse dada a Deus. Foi por isso que ele esperou mais 2 dias. Havia um propósito. Qual era o propósito? Mostrar que ele era o próprio Deus. Mostrar que ele era a ressurreição e a vida. Era Jesus se revelando. Jesus se revelou como bom pastor. Jesus se revelou como a porta das ovelhas. Jesus se revelou de tantas formas extraordinárias. Ele é o pão da vida. E naquele momento ele precisava se revelar como a vida, como a própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vence a morte. Aquele que vence a morte. Então Jesus precisava se revelar naquele momento e mostrar quem ele era para aquele povo. Havia um propósito. Ele queria confrontar a espiritualidade de Marta e Maria, dos discípulos e de todos os judeus que estavam ali presentes, vendo o que estava acontecendo naquele momento. Jesus tinha um propósito. O olhar de Deus é para o todo. Jesus não atende apenas à necessidade imediata, mas dar glória ao nome de Deus e tratar com a espiritualidade das pessoas. É isso que Deus tem em mente. Quando Jesus, na passagem do jovem paralítico, ele olha para o paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados. Lembra a passagem que 4 amigos pegam um paralítico, fazem um buraco no teto da casa, baixam um paralítico. Todo mundo ali estava na expectativa que Jesus fizesse o quê? Curasse o paralítico. Jesus olha para o jovem e diz, os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus estava naquele momento fazendo o quê? Mostrando para aquele povo que ele tinha autoridade para perdoar pecados, que ele era o próprio Deus. Naquele momento havia um propósito maior. Primeiro, havia um propósito de que aquele homem fosse salvo e não somente curado, porque ele poderia ser curado e não ser salvo, e sair daquele lugar curado, mas não salvo, e Jesus sabia que o mais importante era que ele fosse salvo. E além disso, ele queria mostrar para aquele povo que ele tinha autoridade para perdoar pecados, que ele era o próprio Deus. Porque esse foi o questionamento, quem é esse que está perdoando pecados? Ele é Deus para perdoar pecados? E Jesus disse, então para provar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Então, nós precisamos entender que há um propósito na operação do milagre. Segundo, o resultado da ressurreição de Lázaro. Alguns creram em Jesus e alguns viram que ele era a ressurreição e a vida. Esse foi o resultado. Os efeitos posteriores ao milagre também. Houve alguns efeitos posteriores.
Alguns creram, como nós vimos e falamos há pouco, e outros duvidaram. Outros duvidaram e ficou patente porque esses religiosos da época, os judeus, não creram, foram confrontados na sua espiritualidade. Então sempre há um propósito de Deus para manifestar a glória de Deus e alcançar aquilo que realmente nós precisamos, além da nossa necessidade aparente. Sempre há um propósito no milagre. E aí, queridos, eu queria pensar com vocês, nós cremos? Cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Cremos que Jesus Cristo ainda cura hoje, que se orarmos por alguém em nome de Jesus, essa pessoa será curada não por causa de nós, mas por causa do nome de Jesus? Nós cremos que Deus tem um propósito maior, que às vezes transcende uma necessidade física. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito diferente, mas eu diria que também, além de ser um tempo difícil, é um tempo especial. Há um propósito de Deus para tudo, queridos. Há um propósito de Deus para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não que Deus tenha criado, eu não sei, a situação que estamos vivendo hoje, mas Ele se aproveita dela para tratar o povo e para tratar as nações. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós cremos em Deus, cremos que Ele opera milagres, cremos que Ele pode nos curar dessa enfermidade e curar o nosso coração nesse tempo. Fica aqui a minha pergunta para mim e para você. Nós cremos? Queridos, essa é a nossa aula de hoje. Domingo que vem tem mais. E eu amo vocês e tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!